Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de História. Eu sou a professora Manuele Costa e hoje nós vamos trabalhar um dos assuntos que são importantíssimos tanto para o Enem quanto para a compreensão da sociedade em si, que é o iluminismo. Vamos começar fazendo toda a contextualização. Na história, a gente entende que é necessário a gente entender as políticas que eram implementadas na época para a gente conseguir chegar à constituição do conceito de que foi esse movimento. Já adiantando, o iluminismo foi um movimento intelectual que surge no século XVIII, que tem alguns conceitos importantes ligados a eles. Por quê? Porque os iluministas eles vão trazer a perspectiva da necessidade de produção de conhecimento através da racionalidade. Então, quando a gente fala em iluminismo, remete à luz. Por isso, muitas vezes, o século XVIII é associado ao século das luzes, porque ele vai trazer essa ideia de que é necessário existir uma renovação no pensamento. Então, antes mesmo do iluminismo existir, nós tínhamos o chamado Antigo Regime. Na Europa estava posto esse tipo de política e economia e as características da sociedade, que vão ser, ao longo do tempo, contrariadas pelo movimento iluminista. Na política, principalmente se caracterizava pelo absolutismo. O que é o absolutismo? É a concentração da autoridade política sobre o rei. Então, todas as decisões tomadas dentro do reino partiam principalmente do que o rei determinava. Então, um poder concentrado, o povo não tinha participação política, esse rei permanecia no poder principalmente pela ordem divina, né? Se intitulava divino, por isso se perpetuava no poder, e ele concentrava tudo nas suas mãos. Isso é a principal crítica do iluminismo. Por quê? Porque o iluminismo vai trazer principalmente a ideia de liberdade de expressão, de pensamento. E na política, né, caracterizando o absolutismo, a gente veio com o quê? Com a forte intervenção do Estado. Então, durante o Antigo Regime, vigorava o mercantilismo, que era um conjunto de normas econômicas onde o Estado organizava e intervia na economia. Então, o rei, como ele tinha poderes absolutos, ele também intervia na economia. Não existia uma liberdade econômica. E na sociedade, a sociedade era dividida em estamentos, ou seja, uma sociedade completamente hierarquizada, onde você tinha um clero, que era a igreja, a nobreza, a burguesia, que é a classe em ascensão, a classe que vai ganhando poder econômico, e embaixo nessa sociedade, ali na pirâmide social, a gente tinha os camponeses. Então, essa era a situação em que se encontrava a Europa, no chamado Antigo Regime. Então, o iluminismo ele vai surgir como um movimento para tentar mudar e transformar essa sociedade, através principalmente da racionalidade. Porque quando você entende os problemas dessa sociedade, principalmente no que diz respeito à limitação de conhecimento, à concentração de poderes nas mãos do rei, a gente entende a necessidade dessa mudança, dessa transformação de mentalidade. Então, o iluminismo ele vai propor uma ruptura nesse pensamento antigo, um pensamento clerical, um pensamento mais tradicionalista. E vai trazer principalmente aqui os conceitos, a necessidade de pensar nos conceitos de liberdade e igualdade. Inclusive, o lema da Revolução Francesa, que é a igualdade, liberdade e fraternidade, foi inspirada justamente no movimento iluminista. Aí vamos entender o conceito? Chamado de século das luzes, o iluminismo trouxe ideias voltadas à razão para deslegitimar o modelo de Estado predominante na época. Seu ideal era defender a liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e afastamento entre Estado e Igreja. Aí você tem aqui a lâmpada. Quando você está assistindo um desenho, né, uma história em quadrinho, você vê a lâmpada significa uma ideia, um conhecimento que vai ser produzido. Então, por isso que é o símbolo do iluminismo. Então, quais são essas principais características? Principalmente a razão, que é considerada uma fonte legítima para o alcance de todo tipo de conhecimento, faz-se imprescindível os questionamentos, investigações para fomentar o conhecimento da sociedade, política e economia, crítica ao absolutismo, ao mercantilismo e às vantagens que tinham a nobreza e a igreja. E defende também a liberdade política, econômica e a igualdade de todos conforme as leis. Então, a partir daí, a gente entende que o iluminismo vem com essa perspectiva de transformar a sociedade baseada no conceito de liberdade, principalmente. Aí, temos aqui, de forma esquematizada, os principais ideais iluministas para essas três esferas, tanto sociedade como política e economia. Na questão da política, se antes você tinha um governo absolutista, na qual o rei mandava em tudo e em todos,
o iluminismo vai propor um governo constitucional, ou seja, na qual o rei vai ter, rei ou qualquer outro político vai ter submetido à Constituição, a um conjunto de leis. E nessas leis poderia existir uma divisão de poderes e a soberania popular. Então o povo deveria escolher esse rei ou esse representante através de uma Constituição, e esse governo deveria ser dividido em poderes para que não existisse, né, uma tirania ou um processo aí autoritário como era o absolutismo. Quando partimos para a questão da economia, a economia, segundo o iluminismo, tinha que ser uma economia liberal. O que seria o liberal? A economia ela deveria caminhar com suas próprias pernas, no sentido de que o rei não deveria interferir. Então, se prega a liberdade econômica baseada na lei da oferta e da procura. Então, a economia ela conseguiria se reger sozinha sem a intervenção desse rei. E, por fim, na sociedade, a gente tem que ter igualdade perante a lei, não existia essa divisão de classes, de estamentos, que nem existia antes, e o ensino deve ser gratuito e laico, ou seja, desvinculado do pensamento da igreja. E vamos destacar aqui, é importantíssimo falar, dos pensadores iluministas. Por quê? Porque eles traziam a razão colocada em vários âmbitos da sociedade. Nós temos o exemplo do Voltaire, que foi um iluminista que pregou principalmente a liberdade de expressão. O Montesquieu foi o iluminista que pregou a divisão de poderes que a gente veio ver lá na frente. O Rousseau, que traz a ideia da soberania popular, né, a ideia do homem nascer bom e a sociedade o corromper. E o Adam Smith, que vai ser um pensador econômico, que vai iniciar aí o pensamento a respeito do liberalismo econômico. Aí vamos passar para o Montesquieu. O Montesquieu foi muito importante porque o que ele criou ajuda a reger a sociedade até hoje, que foi a divisão de poderes entre executivo, legislativo e judiciário. A ideia, então, de Montesquieu era dividir os poderes para que não existisse uma tirania ou um autoritarismo, porque o poder dividido, ninguém poderia concentrar em suas mãos. Então, diz assim, Montesquieu foi um crítico do absolutismo e do catolicismo, defensor da democracia, sendo sua obra mais destacada O Espírito das Leis, publicada em publicação de 1748, um tratado de teoria política no qual aponta para a divisão dos três poderes. Aí você tem o legislativo, que elabora as leis, o judiciário que aplica essas leis e o executivo que administra a sociedade. Inclusive no Brasil existe essa divisão de poderes. Então, segundo Montesquieu, para você acabar com o absolutismo, que é aquela política autoritarista, concentradora ali de poder nas mãos do rei, é necessário, é fundamental que exista essa divisão para que os poderes possam se fiscalizar. Então, um dos pensadores importantíssimo do iluminismo foi Montesquieu. Aí a gente parte para o sentido econômico, quando a gente vai falar de Adam Smith e do liberalismo. Então, o pensamento liberal, ou liberalismo econômico, era um conjunto de princípios e teorias econômicas e políticas que se mostravam contrárias às práticas mercantilistas exercidas pelo Estado absolutista. Por quê? Então, o liberalismo econômico vem com oposição ao mercantilismo. O que era o mercantilismo? O mercantilismo foi uma política adotada pelos reis absolutistas que tinha principalmente o objetivo de acumular riquezas no território. Então, dentro da Europa, os países estavam se fortalecendo, eles precisavam de riquezas, principalmente de metais preciosos. Então, para conseguir estabelecer essa riqueza, os reis passam, então, a intervir nessa economia. De que forma? Protegendo ela dos produtos estrangeiros, estabelecendo taxas e normas. Então, a economia ela não era liberal, ela não conseguia ter liberdade, porque o rei interferia em tudo que diz respeito a esses princípios econômicos. Então, o liberalismo vem com uma alternativa para substituir esse mercantilismo. Então, o que é o liberalismo? É a necessidade da economia caminhar sozinha, principalmente regido pela que nós chamamos de lei da oferta e da procura. O que seria a lei da oferta e da procura? Quando você tem um produto em grande quantidade, o preço desse produto ele tende a cair, né? E se você tem um produto que é mais escasso, que tem menor quantidade, o preço vai subir porque a procura vai ser maior. Então, essa dinâmica da oferta e da procura é que deveria reger a sociedade, segundo Adam Smith. Então, essa é a proposta feita pelo iluminista Adam Smith no sentido de se obter uma liberdade econômica. Então, se você observar, os iluministas eles vão tratar de trazer soluções para essa sociedade em todos os sentidos, seja ela político, econômico, principalmente social. E você pode saber que
todas essas ideias vão ser sempre vinculadas à ideia da racionalidade. Porque se a gente analisar ao longo do tempo, a Europa, durante a Idade Média, ficou muito centrada naquele pensamento reduzido ou limitado à igreja. Então, aqui também se traz muito mais o sentido de buscar a investigação científica para a produção de conhecimento. Então, se você investiga, se você produz aquele conhecimento, ele consegue ser muito mais esclarecido. Esse é o nome que se dá para o iluminismo também, esclarecimento, ou quando você esclarece suas ideias, você está tendo um pensamento iluminista. Então, no século XVIII vai ter essa grande transformação de mentalidade que vai ser muito importante para os anos a seguir, porque várias revoltas, revoluções vão acontecer, até mesmo processos de dependência, baseado nesse sentido, principalmente pela busca de liberdade e de igualdade. Aí, olha só as influências iluministas aqui no mundo, tá? Como eu falei para vocês, o iluminismo ele não ficou somente no campo das ideias. O iluminismo ele passou a ser utilizado na prática. Então, você tem o seguinte: o desenvolvimento de ideias que propuseram alterações sociais, políticas e econômicas e acabaram influenciando dos grandes acontecimentos históricos. Então, ele saiu da parte teórica e foi aplicado de fato em alguns processos de transformação na sociedade. E principalmente o foco aqui seria a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é o marco da fase que nós estamos, que é a Idade Contemporânea. Essa Revolução Francesa, ela trouxe ali uma grande mudança e transformação na sociedade francesa que mais na frente vai refletir também em outras sociedades. Então a mudança aqui vai ser principalmente tanto de mentalidade como de sociedade em si. Acabar com o antigo regime, esse regime que traz o absolutismo, que traz a concentração de poder nas mãos de uma única pessoa, onde o povo ele não tem participação, não existe ideia de democracia. Então a Revolução Francesa surge fortemente influenciada e, como eu já falei, o próprio lema da Revolução Francesa, que foi liberdade, igualdade e fraternidade, foram baseados nos princípios iluministas. Outro acontecimento muito importante foi a independência dos Estados Unidos. O processo de independência foi quando os Estados Unidos conseguiu a sua liberdade, porque era uma colônia da Inglaterra. Então, esse pensamento de querer a liberdade, de querer a autonomia política e econômica, vai chegar também em outro continente, na América. Então, vai para além da Europa. Então, a independência dos Estados Unidos é outro movimento transformador que vai acontecer inspirado nas ideias iluministas. E também chegou no Brasil. No Brasil, a gente teve alguns movimentos que foram justamente inspirados nessa perspectiva de liberdade, porque o Brasil era colônia de Portugal. Ao longo do tempo, aí, Portugal foi estabelecendo um controle muito rígido, econômico e político no Brasil, até que quando chega na fase do ciclo do ouro, a gente vai ter uma revolta, um movimento muito importante que vai buscar a independência do Brasil, a separação do Brasil de Portugal, que foi a Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira. Olha só, a principal influência iluminista pode ser notada no processo de Inconfidência Mineira, um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. A Inconfidência Mineira foi a tentativa, principalmente das pessoas que viviam ali em Minas Gerais, que viviam sobre o ciclo do ouro, que nós chamamos, de buscar a separação do Brasil com Portugal. Eles queriam autonomia, principalmente econômica, é um movimento que parte da elite que estava ali concentrada na região das Minas Gerais, e eles vão tentar buscar independência, inspirados nas ideias, nos ideais iluministas. Além da Inconfidência Mineira, tivemos também a Conjuração Baiana, que foi um movimento mais popular, que também contava com a participação de escravizados, libertos e tudo mais. Então, dois movimentos importantes, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, aconteceram no Brasil, inspirados nesse movimento, para você entender a importância que ele teve ao longo do tempo. E para isso, para que a gente entenda melhor, a gente vai para uma questão do Enem 2018, prova amarela, questão 47. O iluminismo em si é bastante cobrado, principalmente na questão da filosofia também, porque vários filósofos iluministas criaram pensamentos, criaram teorias que são importantes até hoje para a compreensão da sociedade. Então, quando você analisa o Enem como um todo, o iluminismo ele é bem cobrado tanto em história como filosofia, até mesmo na sociologia. Aí você tem uma questão aqui que fala o seguinte: o século XVIII é, por diversas razões, um século diferenciado. Razão e experimentação se aliavam no que se acredita ser o verdadeiro caminho para o estabelecimento do conhecimento científico, por tanto tempo almejado.
o fato, a análise e a indução passavam a ser parceiros fundamentais da razão. É ainda no século XVIII que o homem começa a tomar consciência de sua situação na história. Então, para além de um movimento intelectual, um movimento político, o iluminismo se torna também um movimento transformador no sentido da mentalidade dos seres humanos. Hoje, a nossa noção de direitos, nossa noção de liberdade e igualdade, eles foram suscitados lá durante esse movimento, né, durante o século XVIII. Então, muitos consideram, inclusive, o século das luzes, justamente por conta desse rompimento com a mentalidade medieval, com a mentalidade ligada à igreja, ligada aos princípios religiosos, às tradições. Então, o próprio fato de você ter um rei que está se perpetuando no poder e o povo não questionar, já é um resquício dessa mentalidade medieval. Então, o iluminismo do século XVIII, ele vai trazer essa ideia de transformação da sociedade, pautada principalmente na mudança da mentalidade, na busca pelo conhecimento científico, um conhecimento já comprovado. Tá? Então, é isso que está sendo mostrado no texto da questão. Aí, o comando da questão diz o seguinte: no ambiente cultural do antigo regime, a discussão filosófica mencionada no texto, discussão filosófica seria a discussão a respeito do iluminismo, né, do uso da razão, tinha como uma das características Então, como dessas características desse pensamento iluminista pautado na racionalidade? Seria a aproximação entre inovação e saberes antigos? Não, porque a gente está falando aqui de um rompimento desses saberes antigos, né? A necessidade de produção de novos conhecimentos baseados na racionalidade. B. Conciliação e revelação conciliação entre a revelação e metafísica platônica também não se analisava nesse sentido. C. Vinculação entre escolástica e práticas de pesquisa? Não, porque a gente já está rompendo com essa noção da escolástica, do pensamento religioso. D. Separação entre teologia e fundamentalismo religioso? Não, porque aqui não tem como separar os dois. E letra E. Contraposição, que é a alternativa correta. O que é contraposição entre clericalismo, a ideia mais voltada para o sentido religioso, e a liberdade de pensamento? Então, você traz aqui o que era antigo, o pensamento mais ligado a questões clericais, né, a questão do clero, a questão da igreja, com a liberdade de pensamento. Então, sempre que se referia ao iluminismo, pense no seguinte: a gente está falando de um movimento que buscava a liberdade. Então, qualquer alternativa que fale sobre liberdade de pensamento, liberdade popular, soberania popular, a gente está se referindo, sim, ao iluminismo, ok? Então, essa foi nossa aula sobre iluminismo. Espero que tenham aprendido. Procurem mais sobre o assunto, né? Porque é um assunto muito grande, é um assunto interessante, não só para você fazer uma prova, mas também para você se entender dentro da sociedade, ok? Muito obrigada, até a próxima.